Olá pessoal, bem-vindos ao Micro Resource. Com vocês as continuidades ao orçamento 144. Nós já temos as duas peças aqui do gabinete superior limpas, né? A flange de aprisionamento do teclado, mais a bay do teclado, né? Que compõe o conjunto todo, forma o gabinete superior do computador, né? Então nós fizemos as limpezas, removemos todas as rebarbas plásticas que haviam aqui nas cavidades, né, nos orifícios onde nós vamos aplicar o adesivo. Fizemos um ajuste aí dessas cavidades, bem como das torres, né, que são aqueles pininhos plásticos que estão aqui. Nós tiramos todas as rebarbas que haviam em volta dos pinos, quando nós esmerilhamos ali, né, para poder tirar a peça, fica irregular, né, fica cheio de rebarba. Então, quando você tenta casar uma peça com a outra, não existe um casamento perfeito, tá? Então, é muito necessária essa limpeza, é fundamental para que você possa montar o teclado novamente, né? Nós temos o teclado original do cliente aqui e recebemos um novo teclado ontem, no final do dia. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que chegou. Aliás, o cliente já trouxe tudo que é necessário aqui para esse equipamento, né? Trouxe a expansão de memória e trouxe o teclado. Teclado muito bem embrulhado. Eles são idênticos, né? Teclado idêntico. A única diferença é que aqui, né, esse adesivo precisa ser solto, né? Essa peça a gente rebate para trás aqui, faz o ajuste dela para poder fazer a montagem, né? Essa aqui já está feita, né? Ok? Então, vamos iniciar as nossas tratativas de montagem a esse teclado já. O teclado original vai de volta para o cliente. Aqui, por exemplo, o teclado não está passando na torre, tá vendo? Deve ter alguma coisa que está impedindo ali. Então, vamos dar uma olhada para ver o que a gente pode melhorar na condição dessa torre aqui. Havia uma rebarba, ó, tá vendo? Um nada de rebarba já é o suficiente para você não conseguir montar o teclado. E olha que eu gastei 26 minutos removendo rebarbas desse teclado. Vamos ver aqui como é que ficou agora. Agora sim, consegui passar a peça. Certo, até aqui tudo bem.
Não pode forçar, tá, pessoal? Se vocês virem que o teclado não está passando, remove a peça novamente e faz a limpeza. Ó. O outro aqui deu problema também. Ok, novamente. Por isso que eu falo que esse aqui é um trabalho que exige uma paciência e um nível de paciência bem grande, né? Pronto, passou. Então nós já temos aqui a primeira pontinha do teclado inserida. Vamos continuar. Nós vamos ter que fazer isso por toda a extensão do teclado, absolutamente toda a extensão dele em cada milímetro, acertando fidelissimamente a altura do teclado para que ele não fique torto lá por cima, né? Ó, essas daqui já não estão entrando, todas as torres pequenas estão com problema. Então vamos refazê-las rapidamente aqui com o uso da pinça. Estou passando a pinça primeiro nas duas laterais mais longevas, depois nas duas laterais mais curtas, sempre puxando para cima, para que a rebarba saia, né? Como eu já fiz o retrabalho com a lixa, olha lá, ó, as rebarbas estão caindo, né? Como eu já havia feito um retrabalho com a lixa, está mais simples, né? Você com a pinça consegue tirar, né? Normalmente isso não é tão simples assim de tirar, precisa ser removido com lixa e estilete mesmo. Não pode ter preguiça. Novamente. Ó, olha a diferença, tá vendo? Tô conseguindo inserir agora com facilidade. Não pode forçar, né? Ó, aqui já não tá entrando mais. A gente vai precisar dar uma olhada nesta daqui. Tira a rebarba. Esse aqui sobrou bastante coisa. Ainda não tá passando. Acho que agora vai.
Uma dica que eu dou para vocês: no momento em que vocês estiverem fazendo a limpeza das torres, o interessante é você fazer uma pressão com a lixa tal, com que você faça uma inclinaçãozinha leve na ponta, para que você crie uma área desbastada na ponta da torre que deixe ela côncava. Isso vai facilitar na hora de você inserir um novo teclado, tá? Foi o que eu acabei de fazer aqui, vamos ver se resolveu. Ó, passou, tá? Então, geralmente você, na hora de lixar a ponta da torre, você inclina a lixa e lixa assim, nesse sentido, assim. Então você vai criar um chanfro, né? A ponta vai ficar mais aguda que o restante da torre. Isso vai facilitar com que você adentre o orifício aqui e passe o pino por completo. Aqui, ó, outro. Esta. Teve um colega que perguntou quanto tempo demora quando a gente faz o vídeo em time-lapse. Ele queria ter uma ideia de quanto tempo eu havia gasto para fazer um determinado serviço. Todos os vídeos em time-lapse, regime time-lapse da Micro Research, são executados em X4, tá? Então basta pegar o tempo de vídeo de execução do serviço e multiplicar por 4. Aí vocês têm o tempo certo, né, correto, de que foi gasto ali na manutenção daquele serviço. Até aqui tudo bem. Aqui também. Bom, vamos fazer uma coisa aqui que vai facilitar um pouco mais o serviço. A gente vai colocar um pano por baixo. Esse pano vai criar aí uma espécie de um amortecedor na tecla e vai facilitar para que eu consiga empurrar o conjunto para baixo sem encontrar resistência da mesa. Então esses milímetros que o pano está me dando aqui são preciosos para que eu possa encaixar a peça corretamente. Mas está até indo mais fácil. Não se assustem com esse barulho que vocês estão escutando, tá? Porque não está havendo força nenhuma, né? Isso aqui é só quando ele passa a peça mesmo. Esse aqui.
robustez aqui está vindo deste ponto aqui. Sempre com muito cuidado para não causar dano, porque esse teclado aqui é o teclado novo, né? Então a gente tem que tomar o maior cuidado aí com ele, porque agora sim a gente pode danificar alguma coisa aí na manipulação, né? Sinistro. Que estranho, hein? Quando eu encaixo a parte de baixo, a parte de cima fica forçada. Então parece-me que existe um diferencial aí, com uma diferença muito minúscula nas furações, mas assim, vamos torcer para que não atrapalhe na hora de montar, né? Esse camarada que produziu esse teclado aqui, evidentemente não é um teclado fabricado com, pelo mesmo fornecedor da Samsung, né? Isso aqui é um teclado aí que é compatível, né, com o padrão. Então, às vezes a furação pode ter alguma discrepância. A gente precisa fazer algum ajuste, né? Ó, quando eu encaixo a ponta de lá, essa daqui não consegue encaixar. Vamos ver o que está a ocorrer aqui.
Ó, vou encaixar primeiro esse lado. Ó, foi, normal. Tá tudo encaixando certinho. Vamos vir avançando aqui. Tá, quando eu começo a encaixar desse lado, eu não consegui encaixar aqui. Vamos ver se a gente consegue encaixar desse lado aqui agora, começando por esse outro lado aqui. Até aqui tudo bem. Ó, já começou a dar diferença aqui, ó. Aqui eu tinha a conexão perfeita, já não estou conseguindo mais tê-la nesse ponto aqui. Ó, quando chega na ponta a gente não consegue encaixar, percebe? Porque ele encaixou aqui e ele vai empurrando toda a diferença para a ponta do teclado, aquele milímetrozinho a mais, né? Então quando chega aqui, ó, a gente não consegue inserir. Então qual é o caminho quando você encontra um problema desse? Você geralmente desbasta a torre um pouco mais do que o original. A gente analisa aqui qual que é a necessidade, né? Para fazer com que a torre fique na dimensão certa para poder inserir. Ó, tá dando diferença nesta daqui. No entanto, se a gente vir montando do lado de cá para lá, a gente percebe que ele vai montar normal. Ó lá. Entrou normal. Então parece que o teclado é maior do que um pouco maior, né, fora de dimensão aqui, em relação às torres que estão aqui. Bom, até aqui tudo bem. Olha lá, eu tenho a diferença de novo que não deixa encaixar o teclado aqui. Vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Uma leve torção no gabinete resolveu. Você percebe que o gabinete é mole, né? Plástico. Então a gente dá uma torcidinha no gabinete e chegou no espaço que faltava. Agora eu consegui encaixar tudo. Ah, soltou aqui. Vamos ver se a gente consegue de novo. Aí, é isso mesmo. Uma leve torção no gabinete a gente consegue suprir aquele diferencial de espaço que havia. Teclado novo. Ele ainda não está na posição correta, ele está meio afundado, a gente precisa fazer ele chegar ali na altura certa, né? Ou seja, ele não está ainda totalmente inserido aqui na área dele. Ok, o teclado foi posto. Esse teclado aqui, por causa desse diferencial de comprimento, que está dando essas diferencinhas na torre, a gente tem que tomar um cuidado mais extremo ainda. Ó. No momento em que eu aperto aqui para encaixar, a gente percebe uma barriga erguendo aqui. Então quando ele ergue a barriga, fatalmente as teclas ficam fora da altura aqui. Ó. Ele afunda a tecla para ela ficar abaixo da cavidade da tecla. Isso aqui na verdade tinha que estar mais para cima assim, ó. 1 milímetro para cima. 1 a 2 milímetros, né? E ele está afundando. Aí, isso aí quem está causando é o teclado. Aqui, ó, a porçãozinha ele encaixa. Tem o teclado mais ou menos na posição. Agora nós vamos descontaminar aí o ácido úrico, né? Óxido isopropílico.
Só para ter uma ideia. Aqui está um pouco afundado ainda. Aqui já está na altura correta. Esse lado aqui que a gente vai ter que ter mais trabalho por causa justamente dessa característica aí do teclado, né? Ver se a gente consegue acertar ela um pouco melhor aqui. Muito bem, pessoal. Depois de fazer o ajuste aqui, né, da altura, essa peça aqui eu já vi uma deficiência em relação à chapa metálica. A chapa metálica, você pode perceber no último serviço que eu fiz, eu tinha achado um ponto X lá do gabinete, que você aplicando uma pressão, as torres ficavam todas na altura certinha. Essa daqui, por ser plástica, ela retorce toda. Então, dependendo de onde você aponta, onde você aplica peso, você consegue obter a altura certa da torre, mas no outro ponto você levanta a torre, tá? Então, esse teclado aqui vai ter que ser feito um trabalho de colagem um pouco mais cuidadoso. Ao invés de eu sair colando todos os pontos como normalmente eu faço, dessa vez eu vou começar colando primeiro inicialmente a parte de cima dele e essa lateral. Aí nós vamos aguardar a catalisação do produto, vamos voltar colando o centro, aplicando peso, vamos aguardar a catalisação do produto e vamos terminar fazendo a ponta do lado de cá, que é a ponta que está dando diferencial de altura. Né? Então, Arthur, se você estiver acompanhando o vídeo, infelizmente, devido a uma característica do seu equipamento e dessa flange plástica aqui, para que fique bem feito, tá? Para que o negócio fique direito, a gente vai ter que demandar um pouco mais de tempo, tá? Infelizmente o adesivo aqui que a gente usa, ele pede um tempo de cura muito longo, né? Mas é para justamente ficar bem robusto, né?
Então a gente costuma manter esse adesivo aí catalisando entre 8 a 12 horas, né, dependendo do tipo de componente que a gente utiliza. O componente que eu vou utilizar aqui é o componente de cura lenta, ele demora 12 horas. Tá? Então, eu tenho a impressão aí que vai haver um acréscimo de pelo menos um dia ou 2 dias, né? Acredito que 2 dias, para que a gente possa fazer o serviço desse teclado de forma adequada, tá bom? Então, agora é melhor não ter pressa para a gente poder fazer um bom serviço. Né? Eu sei que você está ansioso por pegar seu equipamento, mas eu quero te entregar um negócio bem legal, tá? E esse aqui tem que tomar muito cuidado mesmo, porque ele é bem chatinho, né? Essa flange plástica aqui, ela retorce muito, né? Então, para que não haja nenhum diferencial de altura, a gente vai fazendo aí, comendo boi em bifes, né? Hoje eu vou tentar aplicar, eu vou fazer a maior parte que eu conseguir para que a gente possa reduzir esse vídeo aí para pelo menos um dia, né? Eu faço 12 horas de cura, colo, entro com a colagem novamente, tenho mais 12 horas de cura, com isso nós perdemos 24 horas, né? Vai perder um dia aí. Deixa eu ver se eu estou perdendo ponto de inserção aqui embaixo. Tem um. Deixa eu ver onde eu posso colocar esse negócio aqui que não ocupe tantos pontos. Acho que aqui fica legal. Vai perder um do mesmo jeito. Então, vamos manter aqui. Ok. Então, pessoal, vamos iniciar agora, depois desse ajuste, né, que nós fizemos aqui na tentativa de obter aí a maior colocação mais dentro do que é correto aqui, né? Colocação com o maior grau de acerto aqui possível, né? Então nós vamos aplicar peso aqui nesse meio, inicialmente. Nós vamos aplicar um peso aqui, bem nesse quadradinho aqui. Isso, bem aqui. Vamos arrumar um dispositivo pesado aí já para colocar aqui em cima. Acho que esse pregador não vai ter pressão mecânica suficiente. Até teve. Agora ficou espetacular. Vamos só ajustar aqui.
seria interessante ter um peso aqui também. Vai ficar bem ruim de colar com esse monte de peso, porque, como eu falei para vocês, esse teclado aqui, por ser uma base de plástico, ele tem um número maior de pontos de aprisionamento, né, do que o metálico. E aí a gente fica com uma área muito reduzida, porque se você vier entrando com a cola aqui, eu não tenho condição de pôr peso em cima, porque as áreas estão todas ocupadas com pontos de cola, né? Eu precisava de um peso bem alto, bem grande e muito concentrado num determinado ponto, uma coisa pequenininha. Eu andei vendo uns pezinhos mesmo para poder fazer esse serviço, só que todos os pesos que eu tenho encontrado são pesos muito leves, né? A gente precisa em torno de 1 quilo e meio para colocar aqui, né? Tem que ser uma pressão mais ou menos razoável, né? Para que o teclado fique na posição correta. Então a gente obtém isso aí geralmente usando 2 a 3 HDs, né? Você já tem aí um peso semelhante. E eu não consigo encontrar pezinhos de tamanho pequeno, uma massa adensada, né? Um peso grande numa coisa pequenininha, né? Mas uma hora eu consigo encontrar aí vai facilitar a minha vida e eu paro com isso aqui, né? Bom, vamos entrar com a cola. Nossa, os orifícios são muito maiores que os modelos que eu estou habituado a mexer, né? Esse daqui ele ficou com um baita num orifício mesmo. Tem que pôr bem mais cola para fechar.